Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Matheus. Estou vindo aqui nesse vídeo hoje para explicar para vocês, alguns aspectos gerais que são importantes para um tema que é bem frequente nas provas do Enem, que são as funções reais, né? Basicamente, funções, né? O estudo aí das funções. Então, aqui de uma forma bem resumida, né? Bem condensada, eu queria comentar com vocês alguns aspectos que são importantes a gente ter, né, em mente quando for fazer as questões de funções, né, o que normalmente é cobrado dentro dessas questões, né, e também quais tipos de conhecimento você precisa ter para resolver as questões de funções. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês, né, é saber conhecer as principais funções cobradas na prova. O que eu quero dizer com isso? É reconhecer mesmo que tipo de função costuma cair nas questões do Enem, né, na prova aí de matemática. Então a gente tem, ó, por exemplo, um tipo de função que sempre se faz presente, né? É a função afim, ou a função do primeiro grau. A gente tem também, né, a função quadrática, né, ou função do segundo grau. E por aí vai. Temos a função exponencial, as funções trigonométricas, os logaritmos, enfim. É saber reconhecer mesmo quais são as funções que são cobradas na prova. É importante também você saber reconhecer as suas leis de formação. O que eu quero dizer com isso? São as expressões que identificam cada tipo de função. Então, por exemplo, na função afim, que tipo de lei identifica essa função? Seria f de x igual a x mais b, com a e b reais, né, e o a diferente de zero. O mesmo vale para as outras, para a função quadrática, né, função exponencial, função trigonométrica, ou seja, saber identificar uma expressão genérica que pode descrever cada tipo dessas funções que são cobradas na prova. É importante também que você saiba conhecer e construir os gráficos de cada função. Então, por exemplo, a função afim, né, a gente sabe que o gráfico dela é uma reta. Pode ser crescente, né, ou decrescente. No caso, por exemplo, da função quadrática, ou função de segundo grau, né, o gráfico é a parábola. Bem, importante, né, saber conhecer e fazer cada tipo de gráfico dessas funções. É importante também que você saiba as propriedades de cada função. Então, por exemplo, na função afim, né, quando você pega o gráfico, toda reta aqui ela vai fazer um ângulo com o eixo x, o eixo das abscissas. A tangente desse ângulo, né, ou a tangente de alfa, por exemplo, é exatamente o valor do a que aparece na lei da função. A gente fala que é o coeficiente angular, certo? É saber reconhecer esses tipos de propriedade de cada função. Claro, não existe, né, só daqui da função do primeiro grau, de todas as funções, reconhecer as propriedades. E por fim, eu também queria comentar com vocês, né, não menos importante, uma competência que normalmente está até relacionado com questões que são difíceis do Enem dentro dessas partes de funções, que é de você relacionar um determinado contexto, né, com o tipo de função. Até puxei uma seta aqui, né, e coloquei entre aspas, né, a modelagem matemática, ou seja, é a ideia de você escolher uma função como modelo, né, para descrever aquele contexto que é apresentado para vocês na questão. Então, por exemplo, uma roda gigante girando. A altura, né, de um ponto ali na roda gigante pode ser bem descrito pelas funções trigonométricas, porque as funções trigonométricas têm o aspecto de serem periódicas, né? Tem a propriedade de serem periódicas, ou seja, se repetem após um determinado ciclo de tempo. E a gente observa isso, né, na roda gigante, né, no movimento da roda gigante. Ou, por exemplo, da função do primeiro grau, né, a gente pode muito bem relacionar com a ideia de taxas constantes, ou de aumento, ou até de decaimento de um determinado valor, né, taxa de variação constante. Ou seja, saber reconhecer dentro das propriedades de cada função, né, para poder associar esse modelo de função, né, a um determinado contexto. Selecionar o melhor modelo para descrever aquele contexto. Então, uma coisa importante também vocês terem em mente, né, que costuma cair nas questões aí do Enem. Então era isso, galera, que eu queria comentar com vocês, né, alguns aspectos que são importantes vocês terem domínio, né, para fazer as questões de função do Enem. Espero ter dado uma direcionada para vocês, né, no estudo, então, desses conteúdos. Até um próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção.